E nesse vídeo eu quero explorar uma frase que eu vi o Warren Buffett falar na convenção dos investidores da Berkshire Hathaway, que acontece todo ano, que eu achei bem interessante. Uma hora perguntaram para ele sobre o valuation esticado das empresas tech. Para responder essa pergunta, ele usou a seguinte frase, dizendo que as taxas de juros estão para as ações, assim como a gravidade está para a matéria, dando a entender que dependendo do que aconteça com as taxas de juros, as ações podem cair ou subir. E esse é um raciocínio bem interessante, né, com o qual eu concordo, e que também acaba reverberando com dúvidas que estão chegando aqui no canal e no Instagram por conta do recente aumento das taxas de juros aqui no Brasil. Na verdade, não tão recente assim se pegarmos taxas de longo prazo, mas quando eu digo recente eu falo da Selic, que até pouco tempo atrás estava em 2%, foi aumentada na última reunião do Copom para 2,75%, e nessa semana, começando dia 4 de maio e terminando dia 5, nós temos uma outra reunião do Copom, onde já é amplamente esperado, inclusive por conta de várias sucessivas comunicações do Banco Central, mais um aumento de 0,75. Então, se ele vier, não haverá surpresa alguma. Surpresa seria se fosse menos ou mais, já que eles comunicaram extensivamente que teremos um novo aumento dentro dessa faixa, o que levaria a nossa taxa Selic de 2,75 para 3,5% ao ano. E quando esses aumentos de juros começam a acontecer numa economia, muita gente começa a ficar mais pessimista com as ações e, sobretudo, os investidores iniciantes não entendem por que isso acontece. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar o porquê desse raciocínio, analisando por três óticas diferentes, né? Primeiro pegando a parte das empresas, depois a parte do consumo, que também vai ser afetado por essa subida de juros, e depois também a parte do governo, né? E muita gente gosta de falar, não precisa falar de governo, porque o que guia o preço das ações é a capacidade da empresa gerar lucro. Mas o governo pode criar certas medidas que atrapalham a geração de lucros das empresas ou deixam o ambiente muito mais pessimista, a ponto de uma empresa poder estar gerando o mesmo lucro e agora tem um valor de mercado menor, porque simplesmente antes o mercado estava disposto a pagar 30 vezes o lucro que ela tinha no ano e agora, por conta de condições adversas, está disposto a pagar somente 15. Então a empresa continua igual, gerando o mesmo lucro, mas as premissas, o otimismo do futuro acabaram mudando por conta do governo. Como que uma empresa ela é precificada em bolsa de valores? Tem gente que gosta de olhar simplesmente múltiplos, comparar com outras empresas. Os analistas costumam fazer contas para isso, né? Cálculos. E um desses métodos de cálculo se chama fluxo de caixa descontado, onde eles tentam simplesmente ter uma direção geral de para onde a empresa vai para tentar chegar num valor que eles consideram justo e ver se ela está mais barata ou mais cara do que isso, se é uma compra boa, se não é, se chegou na hora de vender. E como é que eles fazem isso? Eles pegam essa empresa, que é um organismo vivo, mutável, né, capaz de gerar lucros maiores ou menores ao longo do tempo, projetam essa geração de lucro até o infinito, colocam ali um certo crescimento, partem de premissas diferentes e trazem isso a valor presente para ver o quanto a empresa vale. Mas como o dinheiro tem um valor no tempo, um cara que se endivida sabe disso, né? Geralmente ele se endivida para adiantar um consumo futuro e ele paga mais caro por esse dinheiro. Ao trazer o dinheiro do futuro para cá, é necessário uma taxa de desconto. E com isso você chega no valor da empresa segundo esses analistas. E se eu colocar 100 analistas diferentes para fazer esse cálculo, provavelmente teremos 100 valores diferentes, porque as premissas mudam muito. Qual vai ser o lucro da empresa daqui a 5 anos? É muito complicado saber disso. Quanto ela vai crescer nesse período? Será que vai crescer? Pegando outra frase que o Warren Buffett falou nessa convenção anual, ele disse que o mercado tem mudanças muito drásticas às vezes, né? De fato, tem coisas imprevisíveis que acontecem e mudam totalmente o cenário de uma empresa, tornando esse cálculo, né, obsoleto muito rápido às vezes. Contudo, o ponto-chave aqui dessa questão é que no momento que os juros começam a aumentar, essa taxa de desconto tende a aumentar também. Porque o analista, quando pega uma taxa de desconto, ele pensa nos juros básicos da economia, coloca ali um prêmio sobre isso. E se essa taxa começa a subir, essa taxa de desconto, então o valor da empresa acaba ficando menor. Eles são inversamente proporcionais. É mais ou menos aquilo que eu falei, de que, olha, nessas condições pessimistas, o mercado está disposto a pagar nessa empresa 30 vezes o lucro dela. Agora as condições mudaram, os juros estão mais altos, o custo de se adquirir capital está mais alto e os investidores ficaram pessimistas e estão dispostos a pagar somente 15 vezes o lucro dessa empresa. Então repare que a empresa continua sendo a mesma naquele momento, ela gera o mesmo lucro, mas os investidores estão menos otimistas com o futuro porque os juros serão mais altos. E esses juros mais altos, eles interferem em 2 pontos dentro de uma empresa. O primeiro é se ela quiser pegar crédito, porque afinal de contas, antes com os juros mais baixos era mais barato fazer isso, então você conseguia se financiar a taxas mais baixas. E o segundo ponto são aquelas empresas que já têm dívidas. E uma empresa grande tem uma vantagem frente às empresas pequenas. Geralmente a empresa pequena tem que obter crédito junto ao banco, né? Já pega juros mais altos. Uma empresa grande consegue emitir isso no mercado, né? Emite uma debenture, por exemplo, um CRI, um CRA, e ele vai e coloca aquilo atrelado ao CDI, por exemplo, que é uma taxa que ela está muito baixa agora, né? Fica um pouquinho mais baixa só do que a Selic, 0,1 ponto percentual. Mas quando os juros começam a subir, como estão subindo agora, o que acontece é que o custo para você pagar essa dívida
dívida fica mais alto. Então a empresa vai ter menos caixa disponível para reinvestir no seu próprio crescimento e vai gastar mais com o pagamento desses juros. Ou seja, nós temos aí pelo menos dois motivos para uma empresa valer menos em ciclos de subida dos juros. O primeiro seria esses cálculos de valuation, que são revistos, a taxa de desconto aumenta, e o segundo seria um custo com essa dívida.